Esse é o terceiro de uma série de 3 vídeos que buscam responder a pergunta se é possível se curar de trauma complexo, e eu acredito que seja, né? O primeiro vídeo eu busquei apresentar um panorama do tipo de situações que passa a pessoa que sofre de trauma complexo, de estresse pós-traumático complexo, oriundo sobretudo de traumas de infância, e busquei mostrar como a recuperação passa pelo entendimento de suas crenças e de suas emoções, ou seja, de que contextos levam a certas crenças, a certos pensamentos e a certas emoções. Então, pensar e o sentir, né? E como, compreendendo esses contextos, nós podemos pensar sobre eles e isso já favorece algum tipo de ganho. Então, como compreender esses contextos, né? Como refazer esses pensamentos, estudando eles. No segundo vídeo, eu foquei em quais seriam os caminhos possíveis para a recuperação do trauma complexo, caminhos que não sempre são óbvios, que envolvem mudanças práticas de vida, né? Que envolve, de um lado, você se educar emocionalmente, enfrentar suas emoções, entendê-las, mas de outro, você estar aberto a novas experiências, você ter práticas que ajudem você a ter uma vida mais estável e práticas que ajudem você diante da instabilidade se regular emocionalmente. Então eu falei muito de um lado, no segundo vídeo, de como se conhecer, de como entender suas emoções, mas de outro, de como rotinas, práticas que levem a você a se acalmar e como novos contextos podem lhe ajudar a superar traumas, esses traumas complexos. E sobretudo como novas experiências vão servir de novas memórias e essas novas memórias vão atuar de maneira substitutiva. Tudo isso, essas mudanças de vida que envolvem conhecer novas pessoas, que envolvem ter práticas cotidianas regulares, e se afastar de contextos conflituosos, não vão te curar exatamente, mas vão levar ao caminho. Eles vão fazer com que todos aqueles gatilhos presentes em flashbacks emocionais, que são tão comuns em quem sofre de trauma complexo, se tornem leves. Aí você está no caminho para a cura, né? Aí você está no caminho para a cura, porque você vai saber se regular emocionalmente, você vai ter uma rotina que favorece isso, né? Você vai ter novas experiências e vai acabar sofrendo menos. As pessoas que eu conheço que passaram por esses processos, mesmo antes de eu fazer esses vídeos, algumas pessoas eu conversei pessoalmente, dei conselhos mesmo, não como terapeuta, mas conselhos. E todas as pessoas que eu conheci que passaram por um processo de recuperação de um trauma de infância, de um trauma de apego, desses microtraumas que a gente chama de estresse pós-traumático complexo, que levaram essas várias mudanças em vários níveis adiante, conseguiram melhorar no longo prazo e hoje não sofrem mais com as consequências desses traumas, né? Nesse terceiro vídeo eu vou falar sobretudo de um aspecto do estresse pós-traumático complexo que é attachment trauma, que é trauma de apego. É um outro nome, pode ser trauma infantil, mas é um trauma das suas relações de apego. É muito comum que as pessoas que tenham, que passem por estresse pós-traumático complexo, tenham, claro que não precisa ser nas suas relações fundamentais de apego, a pessoa pode ter estresse pós-traumático complexo apenas por ter vivido bullying ou preconceito, por exemplo, no colégio. É muito comum que crianças que tenham, sejam de uma etnia que não é bem aceita no local, ou que sejam imigrantes, ou que sejam pobres num colégio um pouco mais rico, ou que sejam pequenas, sofram bullying, né? Então, bullying pode gerar isso. Então, não é necessariamente as relações de apego, mas a impossibilidade de confiar nas pessoas que você acaba de conhecer, por exemplo, ou das pessoas que... Isso vai levar muito a mais problemas, esse tipo de contexto de bullying, a situações de socialização nos estudos, no trabalho, do que em relações íntimas, né? Mas um dos componentes mais comuns no estresse pós-traumático complexo, quando não tem só essa origem no bullying, mas tem uma origem nas experiências familiares, é trauma de apego. Então esse último vídeo eu vou dedicar a isso. O que seria um trauma de apego? É você ser traumatizado na sua relação com a sua figura fundamental de apego, que é a sua mãe, ou pode ser seu pai, ou outro cuidador, se você, sei lá, foi criado por uma avó, ou avô, ou por um irmão, né?
é importante a gente entender primeiro os tipos de apego. Eu vou fazer um vídeo posteriormente sobre isso, que eu vi que eu não tenho um vídeo sobre isso no canal. Os apegos. Existe uma teoria criada por Bowlby, continuada por uma autora chamada Ainsworth, que eu não sei se eu falei certo, mas foi continuado por uma ex-aluna dele, que começou a pesquisar o apego em adultos, que fala, o nome da teoria é Teoria do Apego, que fala sobre os tipos de apego desenvolvidos na infância e como eles afetam a vida adulta. Existem alguns tipos, né? O apego seguro é o apego que a pessoa tem, digamos, não tem segurança, consegue dar às pessoas espaço, gosta que respeitem seus espaços e consegue estar em relações de amizade ou de íntimas sem muitos problemas. Ela é segura, ela não fica com ciúmes, então é o tipo mais raro, mas é o mais equilibrado. Existem 3 tipos que são inseguros, que é o apego ansioso, evitativo e ambivalente. O ansioso é se a pessoa se afasta, você acha que ela não gosta de você. Se você não está com ela, você sente ciúmes ou sente muita falta, você é uma pessoa muito carente. Normalmente se forma isso em crianças que tiveram relação de afastamento com os pais, né, ou não tinham carinho consistente dos pais, né? Depois eu vou falar disso num outro vídeo. Tem o tipo evitativo. Evitativo é a pessoa que teoricamente não se apega a ninguém. Na verdade, essa pessoa se afasta sempre que deve começar a aprofundar as relações para se proteger. No fundo, ela é insegura e tem medo, então ela se afasta. E tem o apego ambivalente, que é o apego da pessoa que quer se aprofundar numa relação, mas quando começa a se aprofundar, ela tem tanta ansiedade que ela se afasta. Ela tem medo daquela relação. Esse tipo de apego pode resultar em comportamentos que eu descrevi num vídeo meu chamado de contradependência. Digamos, quem tem apego ansioso tem mais tendência à codependência. Quem tem apego evitativo tem mais tendência a uma independência até patológica, do tipo, eu não me apego a ninguém e solapar suas relações, sabotar elas. Quem tem apego ambivalente tem uma tendência à contradependência. Você quer se apegar, mas você resiste a isso e tem medo, né? E por último tem o apego desorganizado, que é o típico de crianças muito traumatizadas que vivem em situação de violência. Ele é o raro, é o mais traumatizado. Você não tem uma consistência, você oscila entre esses vários padrões. E você não é muito coerente nas formas de se apegar. Resultam em adultos com bastante problemas de socialização, né? Então, os tipos mais comuns de pessoas traumatizadas é o ansioso, que pode se tornar um codependente, ou uma pessoa ciumenta, ou uma pessoa totalmente dependente da outra. O evitativo, que simplesmente solapa todas essas relações por medo delas. E o ambivalente, que quer uma relação, mas não consegue tê-la. Não consegue se manter nelas, porque fica estressado e fica com medo, né? Esses são bem comuns em trauma complexo. A gente pode dizer que o desorganizado é mais traumatizado ainda, né? O ponto disso por que eu falei do apego, de trauma complexo envolver trauma de apego, porque se você foi traumatizado em suas relações familiares, as relações familiares podem definir suas relações na vida adulta. Então o trauma pode se manter nos mesmos padrões da sua relação de infância na vida adulta, de uma maneira automática, que ocorre por meio das emoções. Você se sentir de certa forma, você sentir medo, você se sentir na necessidade de estar com alguém, ou você se sentir inseguro, esses sentimentos vão te dominando. E você não sabe bem a causa até você não investigar suas relações familiares. Então, quando falamos de trauma de apego, estamos falando, certos padrões de apego podem se manter, né? Então, o que se ambicionamos nessa direção do apego para melhorar do de estresse pós-traumático complexo não vamos tentar reparar a relação familiar. Então eu tive um problema com a minha família, sou inseguro por causa disso, então eu vou procurar minha família e ter uma relação melhor. Não, isso não vai reparar, isso pode te piorar. Você vai entender a origem do seu padrão para não ser dominado pelo seu padrão. Para você entender, esse padrão foi criado pelos meus pais, que me tratavam assim. Eles me faziam ficar ansioso, eles que não eram consistentes e me faziam querer carinho, mas quando me davam carinho, eles me puniam e me castigavam.
Eles que criaram esses padrões de como eu lido com as pessoas. Pense em apego num modo de relação. Como você lida com as pessoas? Você tem medo delas? Você tem ciúmes? Tudo isso talvez seja por causa de um tipo de padrão na relação familiar. Então você tem que entender a origem desse padrão. Aonde você vai entender? Aí que é o problema, um enrosco, né? Memória de infância. E aí, por isso esse último passo é importante que seja feito em terapia. Seja feito em terapia com um psicólogo que entenda de estresse pós-traumático ou de regulação emocional, para caso você fique desregulado, ele te ajudar. Você precisa refazer o caminho das suas emoções. E esse caminho significa entender por que você se comporta nos seus relacionamentos próximos ou íntimos de certa maneira e se essa maneira reproduz algo que você era tratado na infância. Porque você provavelmente está reproduzindo o apego. Se você era castigado, ou você vai ser uma pessoa que castiga, ou você vai ser uma pessoa que aceita castigo. Reproduzindo na vida adulta as mesmas dificuldades. Reproduzindo a dificuldade de se sentir seguro, reproduzindo isso em ciúmes ou em codependência, reproduzindo, tendo flashbacks emocionais sempre que você se relaciona, né? Por exemplo, tem casos que é muito comum isso, que é borderlines, né? Eles querem ter relacionamentos, mas quando se relacionam, eles têm muitos flashbacks emocionais. É bem difícil lidar. Então, quando se apega, eles pioram. Então, muitos acabam evitando se relacionar. Porque quando eles se relacionam, eles querem aquilo, mas quando tem aquilo, eles ficam muito vulneráveis ou muito instáveis, né? Então, ou caem em relações em que eles são dependentes, ou em relações que se tornam ciumentos e até violentos. Então, porque eles vão estar cheios de flashbacks. E é muito difícil para as duas pessoas envolvidas conseguir evitar esses flashbacks, né? Então, é comum em borderline, mas é comum em todo tipo de estresse pós-traumático que você reproduza na vida adulta, tendo flashbacks que vão vir como crise de ansiedade, normalmente. Você vai tentar se apegar à pessoa, vai tentar ter uma relação mais próxima e de repente você vai ter uma crise. Pode ser de ansiedade, pode ser um ciúmes decorrentes da ansiedade e tudo isso, né, junto. Então, como que nós lidamos com isso? Você não vai reparar a relação com a sua família, você vai tentar entender seus padrões para não reproduzi-los. Entendendo, você consegue seguir para o caminho de não reproduzi-los. Mas, no entanto, você vai ter um problema, né? E como eu falei, você reproduz. Então, se você foi controlado, você pode ser controlador e ciumento. Mas você pode, por outro lado, não ser controlador e ciumento e pode aceitar ser controlado e aceitar alguém ciumento. Isso torna você ou propenso a ser abusivo, quem passa por isso, não significa que você vai ser as duas coisas, em alguns casos sim, mas em a maioria dos casos uma coisa ou outra, ou vulnerável ao abuso. Então, o seu padrão vai te fazer gatilhos, trazer gatilhos que podem ser usados pelos outros. Se uma pessoa vê que você se sente muito vulnerável, ela pode te manipular muito mais fácil. Se uma pessoa se vê que você se sente sozinha, ela pode te manipular mais fácil. Então, os seus gatilhos podem ser usados e você se torna vulnerável. Então, o que a gente tem que fazer? Desfazer esses gatilhos relativos às relações de apego. Como você vai desfazer? O caminho são as memórias. Então, você vai às memórias. Com a ajuda de um psicoterapeuta, você vai trabalhar essas memórias de infância. Aliás, a psicoterapia tem muito esse foco desde Freud, né? E é um foco importante. Todas as escolas de psicoterapia, cognitivistas, behavioristas, todos eles vão trabalhar isso. As memórias permitem você ter autocrítica de uma coisa em você. Não você vai ser mais crítico de você. Permite você entender de onde vêm esses meus comportamentos, de onde vêm os meus pensamentos, de onde vêm minhas emoções. E você vai ter que enfrentar suas memórias. Por isso que eu falo que parte do esforço é individual, mas a psicoterapia pode ajudar. Ela pode ajudar porque vai ter alguém ali que vai te ajudar a enfrentar as suas memórias. Não é fácil você lembrar de situações traumáticas. Nós sabemos disso. Você pode ter gatilhos intensos quando lida com isso. Você pode ficar engatilhado por semanas. Você pode se tornar uma pessoa raivosa ou uma pessoa deprimida, como se tivesse uma depressão transitória porque lidou com esses gatilhos. Engatilhado, você vai ter distorções de eventos, não vai enxergar a vida social direito. Você vai estar desregulado demais emocionalmente. Vai estar propenso a emoções extremas e atitudes extremas. Então é importante ter alguém acompanhando.
esse alguém que está acompanhando vai com você pensar, por exemplo, o que disseram sobre você. Tem um vídeo meu que chama Sua voz interior é a voz dos seus familiares. O que te disseram é muitas vezes o que você acredita de si próprio, quem você é. E o que te disseram sobre o que os outros são, se disserem para os seus pais te criarem dizendo você não pode confiar em ninguém, você pode realmente se tornar uma pessoa desconfiada e não confiar em ninguém. Você vai ter que aprender, recorrendo às suas memórias, o que é seu e o que foi colocado na sua cabeça. Te chiparam, né? Te colocaram uma ideia que não é sua, que não é baseada na sua experiência, mas na experiência de outra pessoa. Essa pessoa modelou suas crenças e fez você acreditar que você é uma coisa que você não é ou não quer ser. Você vai entender pelas memórias o que te disseram, pode levar aos pensamentos, às crenças que você tem sobre si e sobre os outros. O que te fizeram vai levar à maneira que você se sente. Então, o que você... se você se desregula e se torna impulsivo, talvez seja em situações em que seus pais agiam com impulso em relação a você, ou que não te ensinaram a se regular emocionalmente. O que você aceita de emoções ruins ou de atitudes ruins dos outros, mesmo que te faça mal, é o que os seus pais te forçaram a aceitar. Mas isso é o que você quer aceitar? Aí essa pergunta você deve fazer. Provavelmente não. Então, você entendendo que o que disseram para você modelou suas crenças e o que fizeram com você modelou suas emoções, você pode entender que tudo isso hoje funciona em você. Mas funciona de uma maneira disfuncional, te levando a permanecer em adoecimento. Elas vão atuar como visões de mundo, de um lado, então, o que você acredita sobre si, sobre as outras pessoas, e de outro, como reações automáticas, que são suas emoções. E que podem ser extremas, quanto mais traumatizado, mais extrema essas reações vão ser. Como mudar isso? Uma vez que entender, você vai em terapia você vai lidar com as memórias, essas memórias vão te engatilhar, você vai ficar mal, mas você se espera que você esteja num terapeuta que te ajude a se regular emocionalmente. Você vai adotar aquelas práticas acalmantes que eu falei no vídeo 2. Se vocês não assistiram, voltem ao vídeo 2. Com essas práticas acalmantes e tendo uma rotina mais estável, cada vez mais, ao acessar essas memórias, você vai sofrer menos. Então, tudo que eu falei na parte 2 deve ser feito para você acessar essas memórias e não sofrer com elas. Por isso que é importante aquilo ser feito antes. E aí, acessando essas memórias, você começa a refletir de outra forma sobre ela. Você vai ter que ter uma disciplina de ação, uma disciplina de pensamento. Se você age de maneira impulsiva, reproduzindo emoções, a partir de emoções que têm a ver com coisas que lhe fizeram mal, você vai dizer, eu não vou agir assim. Aí que entra a disciplina. Uma vez que você já está regulado emocionalmente, porque os contextos, você está num contexto calmo, você tem atividades significativas que te regulam, você consegue dizer não para si próprio. E você vai questionar seus pensamentos. E você vai perguntar, eu sou o que fizeram de mim? Sou. Mas eu quero ser o que fizeram de mim? Aí você pode dizer, não, eu não quero ser. E você vai repetir isso até isso se automatizar. Você vai resistir. Não vou fazer isso, não é correto, porque isso é o que meus pais fariam, eu não vou fazer dessa forma. Não é certo eu pensar isso de mim mesmo, porque isso é o que meus pais me diziam e eles estão errados. E você vai dizer não a isso. Você só vai conseguir dizer não a essas memórias ruins quando você tiver uma vida estável, rotinizada, com atividades significativas e novas memórias entrando. Por isso, novamente, vejam a parte 2. Se vocês chegaram agora, se não... vocês já viram e pratiquem aquilo. Aí você vai ser capaz de repetir, eu não sou o que fizeram de mim, eu sou o que eu quero ser de mim, até automatizar. Isso é importante, porque não há mudança sem desconforto. As pessoas falam muito de tipo um tratamento, o peso não está todo no tratamento, o psiquiatra vai te ajudar se você tem muita ansiedade com um remédio que vai eventualmente diminuir suas crises de ansiedade. O psicólogo vai acompanhar você nesse esforço para enfrentar suas memórias, porque vai ser dolorido, e ele sabe o caminho para te ajudar a regular emocionalmente, até que você tenha um contexto que te favoreça a se regular, até que você tenha práticas na sua vida que te favoreçam a te regular, mas a mudança vem de uma parte sua, de prática, de disciplina, e que é desconfortável. Você vai sofrer enfrentando, dizendo não para si próprio.
você vai ter que sofrer no caminho, para depois não sofrer mais. Então, uma vez que você enfrenta as memórias e que você sabe que essas memórias têm a ver com o que fizeram de você e com esse apego problemático, você consegue enfrentá-las. Desde que você tenha todos aqueles aspectos que eu falei já empreendidos em sua vida. Então, o que se espera a partir disso? Né? O que se espera a partir disso? Então, você promoveu as mudanças, você está disciplinado nesse caminho, você já está processando suas memórias. Se espera que você, a partir de novas experiências sociais, de novos contextos de apoio, de novas pessoas que você lide, você comece a ficar bem. Que você, por exemplo, você vai ter novas experiências sociais, então você vai ter novas memórias, você vai ter novos objetivos na vida, você vai levar eles adiante, você vai ter novas memórias, essas memórias vão substituir as antigas. Quase como se você tivesse assim, eu não sou o que fizeram de mim, eu sou outra coisa. Você vai se fazer essa outra coisa e esse novo sistema operacional vai te trazer novas emoções. Essas novas emoções vão basicamente automatizar os processos. Tudo aquilo que era automático, programado pelos seus pais, naquela relação de apego problemática, em que essa pessoa te punia, te tratava mal, vai ser automatizado de outra forma, a partir das suas relações atuais e dos seus objetivos atuais. E essa só vai ser sua fonte de apoio. Essa vai ser sua fonte de regulação emocional. Esses novos contextos, inclusive, é importante que você faça coisas que tenham importância social. Por exemplo, algum tipo de trabalho comunitário, algum tipo de participação na igreja, ou algum tipo de trabalho voluntário, ou, se você quer for algo remunerado, algo que faça pelos outros, profissões na área de saúde, profissões na área de educação. Por exemplo, você é um programador, você vai trabalhar, sei lá, vou trabalhar também numa escola que trabalha com crianças, para ensinar. Por que isso, ensinar? Você vai ter reconhecimento e sentir que você tem uma importância para a vida de outras pessoas. Você pode não ter importância para a vida das pessoas que te trataram mal, ou a importância ser só te magoar, mas você vai construir uma importância na vida de outras pessoas. A educação é maravilhoso para isso. Eu me sinto muito bem dando aula. Um amigo meu que trabalhava com questões de tecnologia, ele é engenheiro e programador, ele, quando começou a dar aula, ele falou, nossa, muito melhor do que trabalhar no mercado. Né? Começou a dar aula e se sentiu muito bem porque está ensinando crianças. A importância social ajuda você a se sentir bem. E criar novas memórias boas de pessoas que gostam de você e vão dizer, poxa, isso foi importante para mim. Então, depois de você repassar por essas memórias ruins, você vai colocando memórias boas. Você vai ser capaz, por exemplo, após passar por esse processo todo, de se relacionar. Vai ser de um dia para o outro? Não, mas a partir de aproximações sucessivas. Você tenta e vai conseguir, aos poucos, porque você vai estar mais regulado e mais calmo. E você vai estar se sentindo melhor, no geral, com essas novas memórias, fonte de novas experiências. Então, o que é esperado é que após essas dificuldades todas, se você levou adiante tudo que eu falei nesses 3 vídeos, que você consiga ter um apego mais seguro, não tenha medo de se relacionar, não tenha ciúmes e consiga desenvolver sua autonomia.